Nós vamos estar dando início hoje à nossa reunião número 4, que hoje é uma reunião que vamos aprender mais uma prática aí, a nossa quarta reunião. Vamos aprender hoje aí as práticas da autoobservação e da conduta reta. E só antes de começar, queria mostrar para vocês aqui, compartilhar com vocês, botar aqui na tela aqui, vocês podem ver minha tela, né? Sim, Aí, sim. obrigado, Charles. Aí eu quero só mostrar para vocês aqui os arquivos que nós estamos compartilhando aí. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver os arquivos de estudo, a gente envia pelo WhatsApp, mas também envia, coloca aqui no Google Drive, né? Compartilhar. E aí, queria mostrar para vocês aqui da segunda aula, né? Todo o material que a gente enviou pelo WhatsApp. Se vocês quiserem imprimir, colocar em algum fichário, alguma coisa, ou ler, né? Às vezes tem gente que gosta de ler no telefone, tem gente que não gosta de ler no telefone. Então, pode fazer dos dois jeitos. E aqui também está separado por pasta aqui as aulas, né? E aqui também tem esse PDF, que é o curso de iniciação à gnose. E esse aqui é a sequência das reuniões e as datas, né? Se vocês não viram ainda, podem entrar lá naquele link que a gente enviou. Se quiser, eu reenvio, se não conseguir achar o link. E aqui estão toda a sequência das aulas, né? A gente está na reunião 4 aqui, hoje é 7 de outubro. E está aqui toda a sequência que nós vamos estar cobrindo aí nesse curso. E esse curso, lembrando que esse curso é o curso de iniciação à gnose, né? Então, são 24 reuniões. A gente não consegue cobrir em 24 reuniões todo o conteúdo da doutrina gnóstica, né? Mas se vocês acompanharem esse curso até o final, vai ter uma excelente base para poder começar o trabalho interior, né? O trabalho esotérico gnóstico. Né? E com isso, vocês podem, depois de passar por esse curso, podem pegar qualquer livro, vocês vão ter o conhecimento básico para poder entender o que está nos livros. Se vocês navegarem pela internet e ver algum texto, vai ser mais fácil a compreensão. Depois, mais para frente, quem quiser, existe um curso avançado, que a gente entra nos temas mais profundamente, alguns outros temas que não cobrimos aqui, e aí vai mais profundamente no tema, né? Um estudo mais profundo da gnose. Bom, era isso só que eu queria compartilhar com vocês. Novamente, eu posso enviar, vocês me escrevam aí no WhatsApp, no Messenger em particular, e eu envio para vocês o link de novo. Bom, mas dando início aqui oficialmente à nossa reunião 4, né? Essa, como dissemos, é a quarta reunião. Na reunião anterior, que foi a terceira, nós aprendemos sobre o caminho do autoconhecimento e também alguns elementos de estudo da psicologia gnóstica, né? Que são a personalidade, o ego, a essência ou consciência, né? Muitas vezes esses dois termos se parecem que são mesmo a essência e consciente, pode usar, mas existe uma pequena diferença, né? A consciência, ela é a essência desperta. E a essência é a essência pura, aprisionada, né, dentro do ego. Essência inocente. Quando despertamos a essência, ela se torna consciente. Mas não precisamos fazer distinção, usamos os termos aí, podemos dizer que significam a mesma coisa, para um fácil entendimento. E durante essa última semana também, como mostramos aí, enviamos os textos, né, no WhatsApp e no Google Drive. Espero que vocês tenham tido a chance de ler, porque os textos são cobrem bem o assunto do ego, personalidade e essência. Bem, na reunião de hoje nós vamos aprender, né, na semana passada aprendemos o que é o ego, nessa semana, hoje, vamos aprender como ver por nós mesmos o nosso ego em ação, através da prática da autoobservação. E também vamos aprender a grande prática da conduta reta, que tem por objetivo alimentar as virtudes da nossa alma, reforçar os valores do nosso ser, do nosso Pai interno. E nós vamos também aprender
e começar a fazer todas as noites um pequeno exercício retrospectivo para revisarmos aí todos os eventos do nosso dia. Esse exercício é simples, mas é fundamental para nos ajudar no processo de autoconhecimento. Bom, começando aqui com a prática da autoobservação, a prática é bastante simples em teoria. E, aliás, todo esse trabalho de despertar da consciência, ele é bem simples, né? Não tem nada de complicado assim. O maior obstáculo mesmo nesse trabalho esotérico, trabalho interior, é normalmente a nossa falta de disciplina, de comprometimento, assim, de fazer as práticas, de estudar, de se aprofundar. Agora, se nós começarmos a fazer as práticas diariamente, né, em pouco tempo relativamente curto, a luz começa a surgir no nosso interior, ainda que não percebamos isso, porque a mudança ela é de dentro para fora. Então começa aos poucos. Às vezes nós estamos fazendo todas essas orações, por exemplo, faço uma oração aqui, eu não vejo a parte interna disso, mas está gerando luz. E um trabalho esotérico, interior, contínuo, com o tempo, vai acendendo as nossas luzes interiores, né? Bom, como escrevemos aqui, o objetivo da prática de autoobservação é perceber, observar e estudar o nosso comportamento em todos os momentos da nossa vida. E aí poderíamos perguntar, então, o que exatamente vamos observar? Como? Quando e onde? E em que lugar vamos fazer essa autoobservação? Mas antes de respondermos a essas questões, vamos primeiro aqui aprender alguns conceitos novos que vão nos servir de base para podermos compreender essa prática. E aqui, se vocês compreenderam o tema da reunião passada, né, tiveram a oportunidade de ler os textos que enviamos, vocês já sabem que dentro de nós vivem muitas pessoas, ou seja, muitos eus, muitos egos. Esses eus, eles lutam constantemente por assumir o controle da máquina humana. Em gnose, quando nós falamos desse termo aqui, máquina humana, nos referimos não somente ao corpo físico em si, tá? Mas também a todo o nosso funcionalismo como seres humanos. Então, a máquina humana, ela se move, ela pensa, sente, chora, ri, se alegra. A máquina humana também tem suas funções orgânicas, instintivas, motoras. A gente respira, come, dorme, caminha, trabalha. Enfim, somos uma verdadeira máquina viva. Uma obra perfeita do nosso Criador, da nossa Mãe Divina. E na gnose, nós estudamos que essa máquina humana, né, que somos cada um de nós, ela tem 5 centros inferiores de funcionamento e 2 centros superiores. Os centros inferiores são o intelectual, emocional, motor, sexual e instintivo. Tá? Os 2 centros superiores são o intelectual superior e o emocional superior. E acho que é bem fácil que a gente adivinhe o que cada um desses centros representa. Como os próprios nomes aí dizem, o nosso centro intelectual, ele é onde se processam todas as funções mentais, de raciocínio, imaginação, fantasia. E esse centro ele está localizado no cérebro. O centro emocional é onde se expressam os nossos sentimentos, emoções, alegria, tristeza, emoções, né, medo. E esse centro ele se localiza na região do plexo solar, né? Eu fiz no desenho aqui desse homem aqui. Por isso que às vezes nós sentimos um frio na barriga, né? Quando temos algumas emoções
A gente sente frio na barriga. É ali que é o centro emocional. Agora, no centro motor, nós temos todos os nossos movimentos, sejam eles voluntários ou involuntários. E esse centro ele se localiza na região da nuca, ou mais especificamente, né, no cerebelo, que é o órgão responsável pelos movimentos. E o centro sexual, ele é o responsável pela nossa função reprodutora e por toda a nossa sexualidade também. Ele se localiza nas nossas glândulas sexuais. E por último, o instintivo, o centro instintivo, ele tem a base dele aqui na base da coluna, da espinha dorsal. Esse centro ele controla todas as nossas funções orgânicas, respiração, fome, sede, batimentos cardíacos, suor, se sentimos frio, calor. Então, esses seriam 5 centros. E eu peço que vocês guardem bem esse conceito da máquina humana, pois ele é muito importante. Faltou falar um pouquinho aqui dos centros intelectual e emocional superior. Nesses centros, se processam somente expressões da consciência, do nosso ser interno. O ego, como escrevemos aqui, o ego ele alcança só os 5 centros inferiores, mas a consciência ela pode se expressar em todos os 7 centros superiores, inclusive na emoção superior, que são emoções místicas, e intelectual superior, que são uma intelectualidade iluminada. Bom, feita essa apresentação, vamos agora voltar a falar do ego. Se queremos nos autoconhecer a nós mesmos, temos que observar, estudar e conhecer o nosso ego, as nossas sombras. Pois bem, o ego, ele atua e se expressa justamente nesses 5 centros da máquina humana que mencionamos agora. Então, agora nós podemos responder aí a nossa pergunta inicial. O que exatamente vamos observar, né? Como, quando, onde e em que lugar? A nossa prática de autoobservação, ela consiste justamente em observar todo o nosso comportamento, a nossa conduta, os nossos pensamentos, sentimentos, ações e reações, sejam elas voluntárias ou involuntárias. Temos que observar a todo instante a atuação dos egos que temos em nosso interior. Tudo o que se passa em cada um desses 5 centros da máquina humana. Ou seja, temos que nos converter em observadores de nós mesmos. Não sei se deu para compreender, mas eu vou dar aqui alguns exemplos reais para que a gente possa entender melhor essa prática da autoobservação. Então, vamos ver, prestando atenção. De manhã cedo, quando eu acordo, logo quando começa o dia, que ego está atuante na máquina humana quando eu acordo de manhã? Vamos observar, será que eu tenho preguiça de levantar da cama logo cedo? Então, esse é o eu da preguiça. Será que eu acordo de mau humor, essa preguiça me deixa de mau humor? Esse é o eu da preguiça agindo no nosso centro emocional. Ou então, talvez eu acorde feliz, empolgado com alguma coisa do dia, né? Temos que observar isso também, temos que ter consciência a todo momento dos nossos estados interiores, estados emocionais, o que está na minha mente. Por exemplo, em outro ego. Que ego que atua quando eu estou dirigindo um carro na rua e um outro veículo me fecha no trânsito? Será que eu sinto ira, raiva? Será que o meu sangue esquenta de tanto nervoso que eu sinto? Ou às vezes eu até posso xingar, mostrar o dedo do meio. Isso é muito comum no trânsito hoje. Esse é o eu da ira. É o eu da ira se manifestando aí no centro emocional, aquele sentimento de ira, de raiva. E também o eu da ira agindo no
centro instintivo. Meu sangue fica quente, né? Às vezes até sobe na cabeça, eu fico vermelho de tanta raiva. Então aí vocês veem como que o eu da ira ele causa uma reação no centro instintivo, né? E o eu da ira também controla o centro motor. Ele está me fazendo abrir a boca, xingar o outro motorista. Tudo isso são reações diante dos eventos que eu tenho que observar. Mais um exemplo aí. Se eu estou andando na rua, né, eu estou parado e, de repente, passa uma pessoa do sexo oposto na minha frente, que eu julgo atraente, né? Seja eu um homem vendo uma mulher, ou seja eu uma mulher vendo um homem, né? E essa pessoa passa na minha frente. Como que eu reajo? Eu movo os olhos, fico reparando a beleza, o corpo dessa pessoa, né? E aí eu tenho preferências, aquele corpo corresponde talvez a algum determinado padrão físico que ficou programado na minha mente, e aí corresponde a esse padrão que eu tenho na minha mente, então eu me sinto atraído. Esse é o eu da luxúria, controlando o meu centro motor e movendo os meus olhos. Né? Às vezes uma pessoa passa na rua e eu movo os olhos para continuar vendo ela, se eu acho essa pessoa atraente. Ou às vezes até as pessoas começam a imaginar fantasias sexuais, podem ir longe, né? Então esse é o ego da luxúria já agindo no centro intelectual, projetando aí fantasias sexuais na minha mente. O que mais que pode acontecer? De repente eu fico excitado sexualmente, então é o ego da luxúria também agindo no centro sexual, gerando uma excitação. Tudo isso são reações e expressões de um ego da luxúria em diferentes centros. E a técnica da autoobservação, ela nos permite observar tudo isso diretamente. É como se estivéssemos observando a um sujeito tendo todas essas reações dentro de nós mesmos. Eu posso citar aqui mais um exemplo, né, porque os exemplos são bons porque podemos relacionar diretamente com a nossa vida prática. Né, e vamos ver também exemplos de cada ego. E, por exemplo, um eu da inveja. Né, às vezes pensamos que não temos inveja, mas vamos ver. Como nós nos sentimos se algum amigo no nosso trabalho recebeu um aumento de salário e uma promoção no seu trabalho? Eu sinto inveja? Eu sinto o desejo de estar no lugar dele? Esse desejo vem na minha mente? Às vezes eu posso até ficar com raiva e parar de falar com ele. A gente sabe que a nossa inveja às vezes chega nesses níveis. Então, tudo isso são manifestações do eu da inveja. Agora, pensemos aí, qual seria o oposto da inveja? Seria sentir uma alegria sincera pelo sucesso dos outros, dos meus colegas, né? E mais um exemplo aí que podemos citar com relação a trabalho ou compromissos. Se eu chego atrasado, por exemplo, no trabalho, eu fico com medo de ser advertido pelo meu chefe. Talvez eu tenha medo, né, de receber uma advertência. E aí eu invento uma desculpa, uma mentirinha, para disfarçar aí o meu atraso. Então esse é o eu do medo, junto com o eu da mentira. Os dois estão agindo em conjunto. O medo está me levando, está trazendo um eu da mentira. Porque os eus, eles, muitas vezes, a maioria das vezes, eles agem em grupo. Nem sempre eles agem sozinhos. Por isso que se diz agregado psicológico. Porque vários egos agem em conjunto. Isso é interessante, né, meus amigos? Quando a gente começa a nos auto-observar, nós vamos começar a ver diretamente todos esses elementos psicológicos que controlam as nossas vidas. Eles sugam as energias, né, e muitas vezes causam problemas nas nossas vidas. O eu do adultério, por exemplo, aí pode causar a destruição de uma família. Então,
É importante que observemos aí. E a autoobservação é um sentido e um hábito que deve ser cultivado, né, nas nossas vidas. E com o tempo ele vai se tornando natural e automático. Nós vamos com o tempo aí começando a nos autoobservar a todo instante naturalmente. Lógico que isso aí vai demorar alguns anos, né, para alcançar que isso seja natural, automático. Mas com o tempo vamos alcançando isso. Com a autoobservação, nós vamos ver aí também vamos alcançar autocontrole, né, porque nós somos cada vez menos controlados pelos egos. Quando passamos a observar, vamos ser menos controlados. Agora, uns detalhes aí que podemos mencionar ainda sobre essa parte da autoobservação. Uma coisa que nós vamos perceber no começo é que somente vamos perceber que o ego ele agiu depois que a situação ocorreu. Nós vamos ver aí, por exemplo, que ficamos nervosos, que xingamos, gritamos, e só depois do fato vamos perceber, poxa, esse era um ego da ira. Por que disso? Por que não percebemos antes? Porque a nossa consciência ainda está adormecida. Nós somos inconscientes do ego. Mas com o tempo essa ordem ela passa a se inverter. Com o tempo vamos aí percebendo e conhecendo todas as nossas reações conforme elas ocorrem. E isso já é um sinal de que a nossa consciência está começando a despertar gradualmente, ou seja, estamos nos tornando conscientes das nossas ações, reações, do nosso universo interior, de tudo que está acontecendo. Por enquanto somos inconscientes. Mas com esse exercício, vamos expandindo a consciência. Agora aqui, muito importante, vamos fazer um alerta aqui. Isso é importante. Que a autoobservação, essa prática da autoobservação, ela é somente isso. Perceber, observar e estudar o nosso comportamento nos 5 centros, como que o ego está agindo. Em nenhum momento, veja que em nenhum momento estamos aqui falando de auto-julgamento, ou de se autocastigar, ou de se reprimir, né? De se autocondenar, de se lastimar. Poxa, eu fiquei nervoso, isso é ruim, eu não consigo. Não, nós não estamos falando disso. A autoobservação não é isso. A autoobservação é somente perceber, observar, estudar e anotar. Nós estamos estudando a nós mesmos, conhecendo a nós mesmos. Não é necessário se condenar, se julgar, estressar, ter frustração, não. Nem justificar, lógico, né? Não vamos justificar, a culpa não é minha. Eu tive essa reação, fiquei nervoso, foi culpa dele. Não, não vamos nem condenar e nem justificar, vamos somente observar nesse ponto, para evitar aí gerar problemas, né? Frustrações. Bom, já mencionamos aí, esse slide aqui eu ia falar dos exemplos do ego, mas já mencionamos aí, né? Então, apenas aqui só para ficar no nosso radar, né, um alerta aí, a gente vê aqui exemplos de egos aí, por exemplo, ira, ódio, impaciência, luxúria, inveja, preguiça, cobiça, gula, vaidade, orgulho, calúnia, mentira, menosprezo pelos outros, fantasias e taras sexuais, né? Pornografia, que é muito comum hoje em dia nos jovens, nos homens, às vezes até em algumas mulheres. Isso causa um mal terrível. Ciúmes, né? Machismo ou feminismo, desejo de controle. Às vezes eu tenho desejo de controlar alguma pessoa, né, em casa, às vezes. Vergonhas que temos, desejos por objetos materiais, erros de bebida, de alcoolismo ou outras drogas, desejo de ser igual a outras pessoas, inveja, né? Às vezes gostar de se exibir com um carro novo, com roupas novas, má vontade,
o ego que ele briga ou discute por futebol, política, religião, inúmeros outros. Só mostramos exemplos para ficar no nosso radar, para a gente analisar. E também é bom lembrar que cada um de nós é diferente, né? Cada um de nós tem os seus egos, que são mais fortes e são mais fracos. Uns, por exemplo, têm o eu do fumo, que gosta de fumar cigarro. Outros não. Alguns têm o eu da gula bem forte. Em outra pessoa, esse ego pode ser mais fraquinho. É uma tarefa de cada um de nós explorarmos aí a nós mesmos. Bom, essa seria a prática da autoobservação. E agora eu vou falar aqui sobre um exercício retrospectivo, né? Esse exercício nós devemos fazer todas as noites, antes de dormir. E o que devemos fazer é realizar um pequeno exercício retrospectivo, né? Então, pega aí um caderninho, e eu até trouxe aqui, ó, só para mostrar para vocês um exemplo. Aqui, ó, um caderninho, né, e uma caneta. Aliás, até eu tenho aqui, ó, muitos caderninhos que eu já utilizei nesses anos de auto-observação, de estudo. Então, pega um caderninho e uma caneta e mantém isso aqui perto da cama, ali embaixo do travesseiro, no criado mudo do lado da cama. E aí, à noite, antes de deitar, vamos fazer um pequeno exercício retrospectivo, uma lembrança, nada assim muito complicado. Lembra ali, repassa mentalmente, né, ali na frente, sentado na cama ou do lado da cama, e anota ali todos os egos que vocês conseguirem lembrar daquele dia. E isso é um exercício interessante. Nós vamos ver que não vamos conseguir identificar muitos egos, né? Nós vamos, e com o tempo, vamos ver que são sempre os mesmos egos. Por exemplo, de manhã eu fiquei com preguiça de levantar da cama, né? À noite eu me lembro e eu anoto isso, o eu da preguiça de levantar da cama. E aí, como mencionamos os exemplos, eu fui dirigir e alguém me fechou e eu xinguei, ou eu fiquei nervoso. Aí você anota, o eu da ira, né? Fiquei nervoso. E não precisa ser muito elaborado com nomes, não. Coloca aí, fiquei nervoso, me xinguei, né? Às vezes impaciência, eu estou numa fila de banco, fico impaciente, ou alguém me ofendeu em casa, né? Às vezes briguei com a mulher, com o marido, com o irmão, com a amiga, ele me xingou, eu fiquei nervoso e ofendi de volta. Aí vamos anotar ali. Às vezes, de repente, no trabalho, ou alguém me fez um elogio, nossa, você está bonito, ou você está bonita hoje. E aí, se eu lembrar disso à noite, eu anoto ali, o eu da vaidade, eu me senti envaidecido, que alguém me fez um elogio. Então, é isso, anotar. Vai ter dias que nós vamos lembrar de um exemplo, de um ego somente. E vai ter dias que vamos lembrar de 3, 4 egos, né? Então, varia. E não precisamos nos preocupar assim, não tem nenhum objetivo ou meta. É simplesmente observar e anotar ali à noite. Faz mais retrospectivo e anota. E também, mais uma vez, um alerta aqui, sem autocondenação e sem se justificar, né? A gente justifica quando fala assim, eu fiquei nervoso porque ele me ofendeu. Então, isso eu estou justificando, eu estou absolvendo o ego, né? E também não devo condenar. Nossa, que terrível, como eu sou mau, eu xinguei ele. Não tem que fazer isso também, não. É só anotar. E com o dia, a nossa memória retrospectiva vai melhorando. E nós vamos conhecendo a nós mesmos. Mais para frente, nós vamos ver o que vamos fazer com essas anotações. Mas, por enquanto, recomendamos, peguem um caderninho e comecem a anotar todos os dias, de segunda a segunda,
à noite. Nossa, isso aí vai ajudar a conhecer, a aumentar a consciência dos nossos egos. E agora aqui a prática da conduta reta, que mencionamos. E esse é mais uma prática, um exercício que temos que incorporar aí no nosso dia a dia, né? E essa prática, ela consiste exatamente na expressão e no cultivo das virtudes que temos em nosso interior. As virtudes, elas são atributos da nossa essência, do nosso real ser interno. Temos que lembrar que, apesar do ego ser a maioria em nosso interior, como vimos na aula passada, né, o ego é 97%, mais ou menos, de ego, mas também temos a essência, que possui muitos atributos luminosos. Nós temos também coisas boas dentro de nós e devemos alimentar esses valores do nosso ser, essas virtudes. O problema é que nós normalmente damos mais espaço ao ego nas nossas vidas. Porém, né, através de um esforço consciente, podemos optar por expressar essas nossas virtudes em vez de defeitos. Então, a partir de um esforço. Em relação a isso, não é preciso se complicar. Todas as religiões do mundo, da história da humanidade, elas ensinaram sobre a prática da conduta reta. Então, por exemplo, aí no hinduísmo temos aí podemos citar o Karma Yoga, né? Falamos já da Jnana Yoga, que é a gnose, a yoga do conhecimento. Falamos do Bhakti Yoga, que é a yoga da devoção. E tem o Karma Yoga, que é a yoga da reta ação, que vem dos ensinamentos hindus. Podemos falar dos 10 mandamentos do cristianismo. Também tem no islamismo, na região muçulmana, tem o Código Moral Islâmico, que são como se fossem os mandamentos. Tem o Caminho Óctuplo budista, né? E mencionamos essas já, mas tem outras, né? Então, é aquela coisa, todas as religiões elas nos ensinam isso, a expressar as nossas virtudes, a ter uma conduta reta. Então, essa prática, ela pode até parecer simples, e talvez até por isso, por ser tão simples, nós desprezamos. Mas podem ter certeza que, se incorporarmos essa prática da virtude no nosso dia a dia, ela nos aproxima do nosso Deus interno. Porque a virtude, ela vem da consciência. E quando estamos alimentando a nossa consciência, praticando virtudes, ela fortalece o nosso exército do bem. Lembra que na aula anterior falamos do exército do bem e do exército do mal que vive entre nós? Então, praticando a conduta reta, nós estamos alimentando a nossa consciência, o exército do bem. Então, são duas coisas que temos que fazer, temos que andar com as duas pernas. De um lado, eliminando o ego, né, conhecendo e eliminando, vamos aprender mais para frente a prática de eliminar o ego. Por enquanto, vamos observar, conhecer, praticar a técnica da autoobservação. Então, são duas coisas que temos que fazer, eliminar o ego e, ao mesmo tempo, alimentar as virtudes. Né? Então, esse seria da prática da conduta reta, fazer as duas coisas. Bom, esse seria aí o que queríamos apresentar. E só para resumir aqui, né, vamos abrir os microfones já, mas só para resumir o que aprendemos hoje, se quiserem façam perguntas. Aprendemos aí a prática da autoobservação no nosso dia a dia, lembrando sem condenar e sem justificar, somente observar. Vimos aí também como o ego ele atua
nos 5 centros da máquina humana. E aprendemos também o exercício retrospectivo. Vamos estar fazendo aí importante, muito importante, fazer todas as noites. E a prática da conduta reta no dia a dia. Então, antes de nós fazermos aí uma prática, eu vou abrir aí para perguntas. Bom, já está aberto aí. Se vocês quiserem, fiquem à vontade aí para tirar o microfone do mudo, ligar a câmera, se quiserem, fiquem à vontade. Responderemos as perguntas aí. Só confirma aí, vocês estão escutando ainda? Sim. Perfeito. Bom, espero aí que tenha ficado claro, né? Essa é uma aula prática, entregamos aqui prática, e essa aqui é a base, a prática mais importante para despertar a consciência. Não existe o caminho da iniciação, não existe despertar da consciência que não, se não passar por essa prática, né, de autoconhecimento. Então, espero que tenha ficado claro. Podem ficar à vontade de fazer perguntas agora ou depois. E vamos estar aí enviando textos, material aí para vocês aprofundarem aí depois. Bom, então seria isso. Vamos agora aí fazer uma prática de relaxamento e observação. Vai ser uma prática, né, agora são 6h40. Vamos fazer aproximadamente aí uns 15 minutos de prática, uma prática rápida, de relaxamento, e busquem aí uma posição confortável na casa de vocês, na cadeira, no sofá, ou na cama, se quiserem deitar também. E vai ser uma prática colocando o corpo aí numa posição confortável, que vamos ficar imóveis aí, e vamos fazer uma prática de relaxamento e observação. Nós vamos primeiro relaxar o corpo inteiro, né? Aprendemos na aula anterior de como relaxar, e observar, conforme relaxamos, o que vem na nossa mente. Que egos, ou que discursos, que palavras ou pensamentos, diálogos vêm à nossa mente. Ou talvez sentimentos. Se eu, às vezes, tive alguma experiência durante o dia, algum estresse, talvez eu tenha algum sentimento no meu coração, alguma apreensão, alguma tristeza, ou talvez alguma alegria. Talvez eu tenha tido uma notícia boa durante o dia e eu esteja sentindo alegre. Não somente dos sentimentos, pensamentos negativos temos que observar também sentimentos positivos, né? Fazer consciência de tudo que passa nos 5 centros. Ou talvez eu esteja com alguma dor no corpo físico, algum órgão enfermo, alguma coisa, e talvez isso cause apreensão, tristeza também. Vamos observar isso. E em observando, vamos pedir a nossa Divina Mãe para curar, né? Talvez seja algum processo kármico que a gente não entenda.
Mais para frente vamos estudar sobre o karma, mas vamos procurar aí observar e orar a Divina Mãe. Passamos aquela oração do Logo Solar, ela serve para esses momentos de angústia, de dificuldade, de enfermidade, para orarmos ao nosso ser. E observar, relaxar e observar. Se eu sinto calor, eu simplesmente observo que o meu corpo está sentindo calor. Se eu sinto frio, o corpo sente frio, observe. Vamos então aí fechar os olhos, relaxar. E observar. Vamos respirar fundo, observar o centro instintivo, respirando. Observar o ar entrando e saindo pelas narinas, enchendo os pulmões, o diafragma, a barriga. Relaxando cada parte do corpo. Sentindo cada parte do corpo e relaxando. Observando cada parte do corpo e relaxando. Se estamos tranquilos, vamos apenas respirar. Observar. Sem julgar. Sem condenar. Sem se reprimir. Vamos observar os nossos pensamentos como se fossem nuvens que vêm e vão, que passam na tela mental. De repente tem algum ruído na nossa casa, na nossa vizinhança. Vamos somente observar, escutar, sem julgar. Essa é a técnica da autoobservação. Vamos ficar assim por mais 10 minutos. Então é isso, é o que tínhamos para hoje. Se vocês tiverem perguntas. Mestre, o Rodrigo, eu queria te perguntar se algum ego pode não ser ruim. Por exemplo, é evidente que ele descontrolado, qualquer um é ruim. Mas se ele for controlado, e eu vou te dar um exemplo, como o ego do medo. O medo ele pode te salvar de situações perigosas. Então, ele bem controlado, ele pode ser benéfico, ou eu estou errado? Eu estou te dando um exemplo só. O medo, ele é ligado ao instinto, né? Ao instinto de sobrevivência. Os animais, por exemplo, eles têm medo, e eles não têm ego.
Então, não é que tudo seja ego. Agora, para compreender o medo, né, temos que fazer uma compreensão. Toda vez que tivermos medo, vamos compreender. Por exemplo, eu vejo uma situação de perigo, uma avalanche, aí ou um assalto, aí eu vou ficar com medo, eu vou querer fugir, né? Vai a minha adrenalina ali ocorrer, eu vou fugir. Isso é um mecanismo de defesa do corpo, do instinto. Agora, existem coisas que se agregam a esse medo. Então, temos que observar, né? Às vezes, pensamentos, né? De fantasias, né? Às vezes, temos medo de coisas que não existem. Por exemplo, às vezes, se eu caminho no cemitério à noite, fico com medo. Então, na minha casa, eu caminho no escuro e sinto medo. Esse aí seria uma fantasia, seria um pensamento. Então, esses a gente pode eliminar. Pode e deve eliminar esse tipo de medo. Agora, coisas do instinto, né? E aí é o que a gente discutiu na aula anterior, separar uma fumaça do fogo, uma coisa da outra. Mas isso só observação e o estudo de nós mesmos vamos poder fazer esse discernimento do que é uma coisa e a outra. E você tem razão, existem egos que eles são bonzinhos, vamos dizer, e que são até inofensivos. Porém, temos que nos fazer conscientes desses egos. Temos egos maus e egos bons, egos destrutivos, vários egos. Agora, não só das coisas ruins temos que nos tornar conscientes, mas também das coisas boas. E nós vamos ver, lógico, isso talvez seria um trabalho mais avançado, né? Primeiro eu vou atacar os egos que estão mais gritantes, que estão na minha frente ali, que às vezes estão causando problema para mim, problema para o sofrimento para meus familiares, meus colegas. Então, é um trabalho progressivo. Vamos atacando esses egos, lidando com esses egos mais fortes, mais evidentes, que estão aí na superfície. E existem alguns eus bonzinhos, né? Existem eus que, por exemplo, ajudam as pessoas, mas por trás daquela ajuda é um eu que tem um interesse. É um interesse que eu tenho, né, como exemplo, e eu estou ajudando alguém com o interesse de obter algo em troca. Esse é um eu bonzinho. Ele está se fazendo de bonzinho. Então, porém, se eu determinar através da psicoanálise, né, nós vamos entrar em detalhes mais para frente. Essa técnica de estudo e análise dos defeitos dos egos. Se eu detectar, identificar, me tornar consciente, observar um eu bonzinho, eu posso talvez identificar coisas que não são tão boazinhas assim. Né? E se eu ver coisas que não são tão boas, vamos proceder com a técnica da eliminação dos defeitos. Então, esse processo de autoobservação, ele envolve tudo. Observar tudo. Como falamos, às vezes temos sentimentos positivos, estamos de bom humor, então vamos estar conscientes. Não vamos julgar nem recriminar. Vamos estar conscientes. Essa prática que entregamos aqui, aparentemente não muda muita coisa na nossa vida. Vamos apenas continuar vivendo, tá? Nesse momento, né? Continuar vivendo o nosso dia a dia, porém com atenção, com consciência, observando, nos analisando.
Muitas vezes vivemos a vida mecanicamente. Andamos de carro, chegamos do trabalho em casa, ou da minha casa à casa do meu parente, e o caminho inteiro eu estava adormecido, em piloto automático. Então, vamos começar a mudar, vamos começar a observar as nossas vidas, fazer consciência. A partir do momento que eu começo a identificar, observar, a minha consciência está ali. Porque a nossa consciência está onde está a nossa atenção. Então, se eu estou colocando a atenção em algum ego, observando, significa que eu estou me tornando consciente desse ego, que antes eu não tinha essa consciência. Antes eu era inconsciente. Por exemplo, antes eu não sabia que... Eu nem observava que eu ficava tão nervoso no trânsito. E aí eu começo a observar. Eu não observava que eu ficava... Era automático, que eu ficava comendo, às vezes, sem ter fome, né? Então, começo a observar. Eu estou me conhecendo, fazendo consciência das coisas boas e das coisas ruins. Alguém me faz um elogio, eu me sinto orgulhoso, contente. Ou, às vezes, recebo uma promoção no trabalho, um aumento de salário, me sinto feliz. Vamos observar todas essas reações. Vamos conhecer. Então, é tudo. Coisas, valores positivos e negativos, vamos observar. E sempre que tivermos a oportunidade, vamos expressar virtudes. Né? Por exemplo, se alguém me pede um favor, uma tarefa doméstica, como um exemplo simples, eu tenho duas opções: expressar o eu da preguiça ou expressar a boa vontade, né? A colaboração, a generosidade. E aí, se eu vi que eu tinha aquela preguiça, quando alguém me pediu alguma coisa, eu anoto no meu diário. E eu vou me tornando consciente de tudo isso. Então, sim, temos egos positivos também que temos que observar. Não sei se esclareceu ou quer que ampliemos mais. Não, não. Deu para entender bem. Obrigado, Rodrigo. Uhum. Eliana, você tem alguma pergunta? Você está com a mão levantada? Isso. Não, então, eu queria mais uma vez falar sobre os textos, né, que estão sendo enviados, que são textos muito bons, e eu acredito que a chave, né, é o conhecimento. Então, quando nós vamos em busca do conhecimento, as coisas vêm para a superfície, os egos vão se mostrando e eles vão naturalmente se retirando. É um processo natural. Eu sou uma buscadora e eu persigo sinais, né? Então, um sinal me mandou para o Peru em 2015, eu fui, me mandou para o Egito em 2018, eu fui, me mandou para Sobradinho a semana passada em São Tomé, eu fui. E aí eu gostei muito da sua colocação sobre a gnose, porque eu leio a gnose há muitos anos. E aí, quando você disse que é necessário alguém para dar a direção, nessas poucas aulas eu consegui entender bem essa sua colocação. Eu tenho muito conhecimento teórico de muitas coisas, dentre elas a gnose, mas eu consegui entender, eu estou conseguindo entender, né, os fundamentos, a coisa dos pecados capitais, dos mandamentos, como são ferramentas que foram sendo entregues para a espécie humana para chegar nesse momento aqui, onde nós temos condições de entender, aplicar em nós, né? E quando nós aplicamos em nós, o nosso entorno é afetado também, isso é energia. Então, eu gostaria de desejar uma excelente semana para os amigos que estão firmes aí no curso, né? E mais uma vez agradecer por você estar nos dando essa oportunidade. É só isso.
Não, obrigado aí, excelente colocação, o que você falou. Tudo é muito interessante, né? Como a vida nos dá sinais. E isso é parte da consciência, né? A partir do momento que despertamos a consciência, captamos esses sinais, porque sinais são do coração, da intuição. E se nós estamos em sintonia, né, com o emocional superior, aí captamos esses sinais e eles dirigem a nossa vida, né? Então tudo isso faz sentido. E também o que você falou da teoria, né, que temos muita teoria e pouca prática, isso é verdade também, então temos que ser mais práticos. E por isso também estamos nesse curso, você colocou esse curso, é muito bom. E estamos aqui para orientar, porque nós também temos os egos, somos imperfeitos, temos as dores, as complicações, as crises, os sofrimentos, mas tivemos a oportunidade, já de muitos anos, ter estudado, ter lido quase todos os livros do mestre Samael, e estamos na gnose há muitos anos, desde que éramos jovens, e fizemos um curso, né, com a escola, essa nossa escola Nova Era de Aquá, fizemos um curso de preparação para instrutor, né, estudamos todos os tópicos, fizemos várias aulas, várias reuniões de estudos, e agora estamos aqui para orientar, né? Não somos mestres, não somos autorrealizados, iniciados, não, mas estamos aqui somente para orientar. Como temos já o conhecimento, sabemos o global do conhecimento, pudemos montar esse curso, né? E está aí orientando, direcionando, leia isso, estude isso, porque esse conhecimento é muito vasto, o esoterismo. Tem muitas escolas, muitas coisas na internet, e é importante ter alguém para nos orientar. Comece por aqui, leia esse texto, faça essa prática. Não que os estudantes estejam limitados a isso, não, mas passamos uma direção para quem quiser, um mapa, né, uma guia aí para poder guiar, porque sabemos que isso aqui é realmente um labirinto, né? Então, obrigado aí pela sua colocação, e aqui vemos aqui, somos poucos aqui na noite, mas geralmente a gnose é isso mesmo, as reuniões gnósticas em grupos, já frequentei grupos presenciais, né, quando era estudante também fazia cursos de primeira cama, segunda cama, e começam aí com muitos, e no final aí, às vezes, quando não todos desistem, fica aí um, dois que geralmente continuam, né? Então, somos poucos, mas interessados, né? E buscadores, igual você falou. Obrigado aí pelo seu comentário e pelas palavras. Bom, são 7h10. Obrigado a todos aí por terem conectado. E na próxima reunião vai ser a nossa reunião número 5. Vamos falar sobre a constituição espiritual do homem. E essa é uma reunião interessante para aprendermos sobre os corpos, né? O ser, as partes do ser, poder entender bem esse tema aí. É um tema bastante amplo, mas vamos tentar aí passar, vamos exaurir o tema, né? Vamos passar aí uma parte básica para ter um entendimento básico. E aí vamos dar textos aí para poder ler depois aí, para aprofundar. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Paz inverencial a todos. Boa noite.